Olá, meu amigo e meu irmão, esse é o podcast da semana. Eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios. E você é meu convidado a participar conosco dessa jornada de aprender a liderar, porque eu creio que líderes melhores formam melhores projetos, executam melhores trabalhos e são mais atendidos, mais ousados da parte de Deus. Vamos lá. Trabalhando com os líderes hoje, quero ministrar algo que eu aprendi recentemente, que até fiz uma mensagem aqui, algumas semanas atrás, usei numa pregação, mas que eu achei tão importante para nós. Quem aqui já não teve uma dificuldade, né, de encontrar uma pessoa muito competente, muito habilidosa, muita força, muito trabalho e muitas coisas importantes. E nessa seleção, você selecionar aquela pessoa e não dá certo. As coisas não funcionam. Bom, isso é interessante para nós. Foi feito um estudo em Harvard sobre isso, né? Qual é a diferença? O que faz acontecer na vida das pessoas? O resultado? Por que algumas não funcionam? Então, começou se percebendo, né? Claro, em primeiro lugar, para você formar uma equipe, para você trazer alguém para trabalhar na tua equipe, você precisa ter a regra dos 5 Cs. Essa pessoa precisa cumprir essa regrinha dos 5 Cs. Bill Hybels já falava dessa regra muitos anos atrás, eu já fiz podcast sobre ela, mas é interessante a gente lembrar, né? Então, como é que eu sei que aquela pessoa deve trabalhar na minha equipe? Ou como eu sei que eu devo promover aquela pessoa? Ou como eu sei que eu devo chamar aquela pessoa para começar um treinamento mais avançado com ela? Então, na regra dos 5 Cs, você tem o primeiro, que é a cumplicidade, né? Ou melhor, primeiro, na verdade, a competência, né? A primeira pessoa que você vai selecionar, geralmente, é aquela que você sente que tem mais competência para exercer a atividade. Competência é aquela habilidade de fazer as coisas, de saber como fazer, de ter condição de fazer o trabalho. Tem muita gente que tem uma competência, e isso é perigoso, porque acha que é extremamente competente, que entende muito daquilo que faz, mas na prática ele não sabe tanto, ele não tem tanta força prática. É mais teórico, é mais teoria. Então isso depõe um pouco a competência. A competência é quando você junta a prática com a teoria e as duas coisas fazem você ter um desenvolvimento profissional ainda maior. A segunda regra dos Cs, né, que a gente fala, precisa ter cumplicidade, que é aquela química, né? Sabe, tá junto, é parceiro, torce pelo time, torce pela empresa, ama aquele lugar. Gente que está com você e está pensando em outro lugar, está pensando em ajudar outras, sabe, está sempre comparando que a grama do vizinho é mais verde que a sua, mas a pessoa não é cúmplice sua. Aquela cúmplice, ela torce, ela ama aquele lugar, ela quer ver o melhor, ela não fica preocupada se ela vai ter reconhecimento ou não, porque o importante é o resultado daquilo que você está buscando. Então, na regra dos 2 Cs, aí nós já temos a competência, que já boa parte do grupo que você ia chamar para trabalhar, às vezes não cumpre, porque ou não tem a capacidade técnica, ou não tem condição, ou não tem conhecimento. Mas eu acho que a competência, se a pessoa está disposta, ainda dá para melhorar. Segunda coisa, então, é a cumplicidade, que é essa química. A terceira coisa seria a coragem, né? A vontade de correr riscos, a vontade de você dar uma missão e a pessoa executa. Tem muitas pessoas que não têm coragem, elas se acham muito competentes, mas não querem sair do seu quadrado, não querem fazer nada que possa ser diferente daquilo que eles estão acostumados. Então a coragem assim, se mistura um pouco com a fé. E aí entra uma questão interessante, porque quando a gente olha para isso, a gente percebe mesmo que tem gente que está com você, está trabalhando, mas quando você dá uma missão mais importante, o medo de errar é maior e acaba abandonando o projeto e não tendo coragem de executar. O quinto C eu chamaria perdão, falei cumplicidade, competência, coragem, né? E agora sim, o quarto C eu chamo de caráter, que é aquela pessoa que você pode confiar, porque você percebe que ela tem realmente condição de fazer aquele serviço, no sentido de que ela não vai traí-lo, ela não vai falar mal de você, ela não vai jogar uma bola nas suas costas, ela tem caráter para cumprir, você pode dar a ela
muitos recursos, muitas coisas, mas ela não vai lesar você de alguma maneira, ou lesar a equipe, ou lesar a empresa de alguma maneira. Alguns estudiosos dizem que é muito mais fácil você pegar uma pessoa incompetente e transformar competente do que mudar o caráter de uma pessoa. E aí muita gente não percebe que há uma dificuldade muito grande com relação a isso hoje, porque muitas pessoas querem exercer autoridade, mas não têm um caráter para exercer aquela autoridade. Bom, como eu já falei das regras dos 5 Cs há um tempo atrás, eu não vou demorar muito aqui, porque não é esse o meu tema principal, né? E por último, eu gosto de pensar como o coração, né? É aquela paixão, aquela pessoa que tem um coração de servo, que está envolvido, que está com vontade de fazer as coisas, né? Que está realmente preso a essas situações assim, de tipo de servir, de abraçar, de se entregar, de ser servo, de não estar tão preocupado com reconhecimentos ou com retornos, mas com o coração para servir. Interessante que às vezes você encontra pessoas, e aí que foi para mim o pulo do gato. Eu estava num congresso da GKPM, eu já tinha escutado as regras dos 5 Cs há alguns anos já, e uso isso na minha liderança, mas às vezes faltava alguma coisa, porque eu encontrava pessoas de competência, de cumplicidade, de caráter, de coragem, de coração, mas não encontrava, não entendia porque algumas coisas não davam certo, né? Então foi feito esse estudo em Harvard para tentar perceber como é que funciona e por que algumas coisas não dão certo nessa liderança. E aí eles chegaram numa equação, para quem gosta de equação, né? Aí vai mais uma para você aprender. Bom, eles pegaram o seguinte, primeiro eles pegaram credibilidade. Então, pessoas que têm credibilidade, elas têm competência, né? Elas têm cumplicidade. A credibilidade é saber fazer e você dá crédito para a pessoa fazer, porque você vê que ela sabe, ela tem confiança, ela tem, né, coragem para fazer. Então, os primeiros pegaram, a primeira ponta foi credibilidade, somaram a credibilidade com a segurança. E a segurança é o caráter, é a confiança, é a pessoa estar envolvida, com o coração, ela gera uma segurança para todos, porque ela é constante no que ela está fazendo. E aí pegaram e somaram com a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é quando a pessoa é transparente, ela é empática, ela tem cara de gente, ela se solidariza, ela tem sinergia com as pessoas. Então pegaram essas pessoas e falaram assim, bom, vamos fazer um teste. Que nota você se dá de credibilidade? O quanto que você é competente, o quanto que você pode executar a sua tarefa. E aí pediram para essas pessoas darem um ponto, né, de uma nota de 0 a 100. Então, quanto que você se dá de 0 a 100 em credibilidade na área que você trabalha? Quanto você é competente? Alguns dão 80, outros 90, outros dão 100, outros dão 50. Não sei quanto tempo você já está nesse trabalho, como você faz, mas seria legal você pegar um papel agora e anotar. Bom, de credibilidade você se dá quanto? Pensa aí. Achou um valor? Ótimo. Aí eles pegaram e falaram assim, bom, agora vamos pegar e vamos pensar em quanto que você se dá de segurança, 0 a 100. Quantas pessoas podem confiar em você, quanto seu caráter é constante, quanto que você consegue realmente exercer uma certa segurança, você não ficar mudando de opiniões toda hora e tal. E aí, quanto você dá 0 a 100? E aí, você dá uma nota aí, vamos lá. Pensa aí, pega lápis e papel aí, coloca aí quanto você dá de credibilidade, quanto você dá de segurança. E por último, de vulnerabilidade. Então, quanto que você se dá de transparência, quanto que você é você mesmo, quanto que você não é um fake, um personagem. Sabe aquele cara que você está conversando e você percebe que você não está falando com ele, você está falando com um personagem? Então, geralmente ele é muito bom, ele é maravilhoso, ou ele não tem nada para falar dele. Então, assim, quanto que você se dá de vulnerabilidade? De 0 a 100. Aí eles falaram, bom, maravilha, então se uma pessoa tinha, vamos pensar para fazer matemática redonda, 100% de credibilidade, o cara é excepcional no trabalho, ele é muito confiável, mas 100%, e ele é um cara autêntico, de coração, voltado para aquilo que ele está fazendo. Então ele tem mais 100, são 300 pontos.
E aí o pessoal fala, poxa, que legal, ele cumpriu a regra dos 5 Cs e ele está com 300 pontos de liderança aí, fácil. Mas aí nessa equação eles fizeram um divisor. E aí você sabe que é o denominador que vai achar o valor real, né? Então eles colocaram uma divisão. Vamos dividir por quanto essa pessoa é, ou que nota ela se dá de autocentrado, quanto que ele é orientado para si mesmo, o quanto que ele pensa só nele, o quanto que ele é abnegado ou egoísta, quanto que ele é nisso. E aí pediram para que essas pessoas darem uma nota. Quanto maior a nota, nessa parte do denominador, menor vai ser a nota que você vai tirar na liderança. Então algumas pessoas falam assim, eu sou extremamente autocentrado, então 100% egoísta, eu não gosto de pensar em ninguém, eu só penso em mim. Maravilha, então você pega os 300, né, e divide por 100, e aí você vai chegar lá, que 300 dividido por 100 vai dar 3. Você, na verdade, é um líder 3, só 3. Então você não é um líder 300. Você achava que era 300, mas era 3. Isso para mim foi muito impactante, porque trouxe muitas respostas, né? Principalmente quando você não consegue trabalhar com alguém que é inteligente, é hábil, é capaz, mas na verdade você não sabe por que não dá certo. E aí você começa a entender que quanto mais a pessoa é autocentrada, e eu só deixo de dar um detalhe para quem está me ouvindo, esse foi uma pesquisa feita em Harvard, que a Toyota usa hoje para escolher as pessoas que vão trabalhar na sua equipe. Então, por exemplo, um diretor da Toyota que estava ensinando isso, para dizer, olha, como eu formo minha equipe. Eu procuro a regra dos 5 Cs, depois eu dou as notas de quanto eles têm e divido pelo ego que eu percebo neles. E aí eu vou achar a nota. Então vamos pensar ao contrário. Uma pessoa que é extremamente abnegada, que trabalha em equipe, né, e ela está junto com todo mundo, e ela é 300 nos outros lá de cima. Ela tem capacidade, ela tem formação técnica, ela não parou de estudar, ela é confiável, ela é uma pessoa que serve, que está envolvida com a equipe, maravilha. Divide por um ego que ela só tem 10 de ego. O 90% é abnegação, de altruísmo e 10 de ego. Aí você vai chegar que ela é uma líder 30. Olha que maravilha. Um era 3, com as mesmas competências, o outro é 30. Coisa que forte isso, né? Então você começa a perceber que não importa quanto você cresce em cima, em confiança, em credibilidade, em segurança, em credibilidade e vulnerabilidade, não importa quanto você cresce nisso, enquanto o denominador, que é ser autocentrado, egoísta, não for trabalhado. E é isso que está o problema, é aí que a gente começa a perceber porque algumas portas não se abrem. Agora vamos pensar, qual é efeito isso? E daí? Né? Talvez você fale, eu sou o dono da minha empresa, e daí? Eu não quero saber de nada disso, eu penso em mim mesmo e tal. Olha que interessante, vamos perceber o seguinte, será que isso afeta a nossa vida? Será que essa regra afeta a nossa vida? Eu fiquei pensando nisso. Daí eu vim trazendo os meus pensamentos, né? Vamos pensar um pouquinho na família. Uma pessoa que é casada com alguém que é muita credibilidade, muita segurança e muita vulnerabilidade. Então, é competente, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa fiel, é uma pessoa vulnerável e tudo mais, só que tem o seu autocentrada, só pensa nela. Então, é o que ela quer comer, é o que ela quer fazer, é o que ela quer gastar, e mais ninguém importa. Então, por mais que ela se diga uma pessoa assim, eu sou uma excelente mãe, eu sou um excelente pai, na verdade tudo está dividindo pelo ego e às vezes vai chegar lá uma mãe, na verdade, 3, um pai 3, e não um pai 100, um pai 200, como ele se enxerga. Eu também acho que isso atrapalha muito na igreja, porque na igreja você vê muita gente competente, você vê muita gente que cumpre a regra dos 5 Cs, mas você acaba percebendo que algumas dessas pessoas, a maior dificuldade que a gente tem de treiná-las ou ensiná-las é o ego. É o ego que não deixa elas aprenderem, é o ego que não deixa elas crescerem. Isso é muito complicado, porque você não pode chegar para uma pessoa e falar você é muito orgulhoso, ou você é muito vaidoso, ou você não cede, ou essa rebeldia toda que você tem, na verdade é só um jeito de você compensar os seus complexos de inferioridade. Imaginou você fazer um negócio desse? A pessoa vai ficar tão ferida com você que ela vai olhar e falar, não, mas você está me acusando, é só você que acha isso. Mas essa é uma questão para a gente pensar, né? Por que algumas portas não se abrem? Por que algumas coisas não acontecem?
Se somos tão competentes, se somos tão habilidosos, o que a gente não sabe que a gente não sabe? Se a gente é capaz da maneira como a gente acha que é capaz, por que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas? E eu acredito que a maior parte da resposta está em quem a gente não aprendeu a ter um coração de servo. A gente não entende a importância de ser servo. A gente não entende que, como servos, nós precisamos, às vezes, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades e entender que Deus está trabalhando nisso. Então isso me deixou muito preocupado, porque nós sempre pensamos e sempre entendemos que você precisa melhorar, estudar mais. Ótimo, acho que todo mundo deve estudar mais. Você precisa ter mais conhecimento teórico. Maravilha, eu acho que todo mundo precisa crescer. Principalmente na nossa liderança, você tem que estudar mesmo, você tem que aprender, você tem que reciclar. Mas se você não trabalhar essa questão do teu coração, como é que você recebe uma crítica? O quanto você está aberto para uma opinião que não é a sua? O quanto você quer que as pessoas ouçam o que você tem para dizer, mas às vezes você não está disposto a ouvir o que os outros têm para dizer. O quanto que você diz que os outros são intolerantes, mas você, quando é contrariado, você fica furioso. Essas coisas precisam ser trabalhadas também. E de acordo com essa estatística de Harvard, é isso que vai definir o teu destino. É isso que vai dizer se você vai ser promovido ou não. Ou até mesmo se o seu casamento vai durar. Ou se você vai permanecer nesse trabalho ou não vai. O que vai determinar isso, na verdade, está relacionado não com a sua capacidade de conhecimento ou quanto você já estudou e quanto você faz. Quase todos os dias, não vou dizer todos, mas quase todos, eu recebo frases e palavras de gente que dizem assim para mim: eu faço isso, eu sou muito bom naquilo, eu sou muito bom naquilo outro e eu quero que você resolva esse problema. E sabe o que eu aprendi nessa história? É que eles são bons mesmo. É isso que me assustou. Eles são bons. Não é orgulho. O orgulho não está aí. Eles sabem que sabem fazer. Eles sabem que são competentes em muitas áreas. E para me assustar ainda mais, eles estão certos. Mas o que eles não sabem é que tudo isso não adianta nada se eles forem pessoas rebeldes, se eles forem pessoas que não são dispostas a servir, se eles passam por cima dos outros, se eles fazem que não escutam quando são chamados ou requeridos ou se pede alguma coisa para eles. E é isso que está o problema. Então olha que coisa interessante, o cara é um PhD, o cara é formado em 3 faculdades, 5 faculdades, mas se o coração dele não for tratado, toda essa credibilidade está sendo dividida pelo número que ele se dá em ser autocentrado, em pensar em si mesmo o tempo todo, em ser vaidoso, em ser orgulhoso, em ser egoísta, em todas essas coisas. Então precisamos tratar o nosso ego. A igreja, o lugar onde servimos, a nossa liderança, não é um lugar para a gente ter um ego exacerbado ou para a gente mostrar para os outros quanto a gente é competente, mas é um lugar para a gente olhar para o nosso irmão e se oferecer para servir, se oferecer para ser útil para ele. Esse é o desafio da nossa liderança. É isso que nós temos que fazer. E para fazermos isso, nós temos que deixar Deus tratar o nosso coração. Para fazermos isso, temos que deixar Deus fazer algo na nossa vida. Tem coisas que precisam ser tratadas que você não sabe, Eu não sei algumas coisas que eu não sei. Então outras pessoas são como espelho para mim. Elas vão mostrar para mim aquilo que eu não consigo enxergar. Se não fossem os espelhos, você nunca teria visto seu rosto. Se não fossem as telas e as câmeras que nos refletem, a gente não teria conhecido nossos rostos, a não ser pela turva visão de um rio ou por um reflexo em alguma coisa, mas a gente precisa de algo para nos fazer enxergar o nosso rosto. E esse algo para a gente poder enxergar o nosso rosto é uma outra pessoa, às vezes é um tratamento que precisa ser desenvolvido. Então hoje me preocupa isso. E hoje também me ajudou. Porque às vezes a gente se sente culpado. A gente fala, mas por que não deu certo? Por que não funcionou? Aonde eu errei? E às vezes você não errou em nada.
Simplesmente é que você achou que estava trabalhando com uma líder 300, uma liderança muito alta, e na verdade você estava trabalhando com um líder 3, porque todo aquilo que ele conhecia estava dividido pelo quanto ele era autocentrado e o quanto ele estava preocupado em levar vantagens e ter soluções, enquanto que ele era um sobrevivente. Bom, esse é um tema para a gente pensar, eu ainda estou descobrindo esse assunto, mas eu queria compartilhar com vocês porque eu achei esse assunto muito legal. Então, quando Deus trata você, Ele trata porque Ele já sabia disso. Quando você passa pela prova, Deus deixa você passar para tratar os seus orgulhos, os seus egos, para que você pudesse ser um líder ainda melhor, ainda maior. Que Deus abençoe sua vida, que muitas portas se abram e tudo quanto você fizer prosperará.